Boa tarde a todos, a todas. É com muita honra que a gente começa a segunda noite da terceira jornada de Direito Empresarial da OAB Campinas. Em nome de toda a diretoria, Dr. Daniel Blixten, presidente, Dr. Ivan Castrese, tesoureiro, Dr. Cláudio Vieira, nosso secretário-geral adjunto, e Dr. Paulo Braga, o nosso diretor secretário-geral. E eu também, né, Luciana Freitas, a vice-presidente. É um prazer aí muito grande que nós consigamos realizar aquilo que nós idealizamos, né, como a primeira jornada, chegamos aqui à terceira, neste mundo virtual, mas com certeza dando a continuidade aí aos trabalhos, né, isso é muito importante. Queria agradecer também a disponibilidade, o empenho do Dr. Fernando Pompeu, do Dr. Antônio Iatarola, respectivamente presidentes das comissões de estudos em recuperações judiciais e falências, e o Dr. Iatarola da Comissão de Cursos e Palestras da OAB Campinas. E também hoje acompanhando, né, a palestra aqui, nos deu a honra da presença, o Dr. Carlos Casanova, que é o nosso presidente aqui da terceira subseção da Comissão de Direito Digital. Então, é um prazer aí, sempre costumo dizer em todos os eventos que, se não fossem as comissões temáticas, nós não conseguiríamos realizar todos os eventos que a gente se propõe a realizar. Nós conseguimos porque nós temos braços aí para nos ajudar e conseguir realizar o trabalho. Agradecer também à primeira palestrante da noite. Hoje nós temos a representação feminina no evento, com a doutora Núria, com a doutora Paula. Agradecer, doutora Núria, a sua disponibilidade, a oportunidade de falar aqui para a terceira subseção de Campinas. E também agradecer às nossas funcionárias, a Carolina, a Andresa, que com certeza, sem elas, nós não conseguiríamos fazer essa ponte toda com a tecnologia e transmitir o evento para vocês. Bom, eu vou apresentar a palestrante e os dois moderadores da noite para os trabalhos se iniciarem. A doutora Núria Lopes Soares é sócia do escritório Daniel Law, PhD em Teoria e Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, é advogada especializada em Direito Digital e Proteção de Dados, professora convidada da FGV São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é pesquisadora do Instituto Legal Grounds for Privacy Design. Os moderadores da noite serão o Dr. Fernando Pompeu Lucas, que é advogado, administrador judicial, sócio-diretor da Brasil Trustee Administração Judicial e da Mangerona e Pompeu Advogados. Ele é presidente da Comissão de Estudos em Falência e Recuperação Judicial da terceira subseção de Campinas, membro do Instituto Brasileiro de Estudos sobre Recuperação de Empresas, o IBR, da International Association of Restructuring, Insolvency e Bankruptcy Professionals, a INSOL, do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP, do Turnaround Management Association e do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Professor titular dos cursos de pós-graduação da Escola Paulista de Direito, a EPD, e da Faculdade Autônoma de Direito, FADISP. Professor convidado dos cursos de extensão e pós-graduação da Escola Superior da Magistratura do Mato Grosso, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, do Instituto Brasileiro de Insolvência, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Universidade Metodista, em Piracicaba, da FACAMP, da Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação e da Faculdade Damásio de Jesus. Especialista em Direito Processual Civil pela PUC Campinas, Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito e em Recuperação de Empresas e Falências pela FADISP. É palestrante e autor de obras e artigos relacionados ao direito empresarial,
E o outro moderador da noite é o Dr. Antônio José Iatarola, que é mestre em Direito, advogado e sócio proprietário do escritório IG Advogados, professor universitário da UNASP e FACAMP, professor convidado da pós-graduação da PUC de Minas Gerais, membro da Comissão de Estudos em Falência e Recuperação Judicial e presidente da Comissão de Cursos e Palestras da Subseção de Campinas, São Paulo. Passo a palavra, então, ao doutor Fernando, para que nós iniciemos, então, a nossa noite de hoje. Muito obrigado, doutora Luciana. Começamos agora a segunda noite da terceira jornada de Direito Empresarial da OAB de Campinas. Eu faço de novo os agradecimentos a toda a diretoria da OAB de Campinas, em seu nome, que sempre nos apoia em todos os eventos, e também a todos os funcionários, que sem eles nós não conseguiríamos nada, não conseguiríamos estar aqui hoje conversando. Cumprimento doutor Iatarola, doutor Carlos Alberto Campos, nossos companheiros aqui de painel, e cumprimento e agradeço muito a presença da doutora Núria Lopes, ter aceitado o nosso convite, eu já conhecia a doutora Núria Lopes de mercado e tive a oportunidade de acompanhar uma palestra sua na Câmara Americana de Comércio, aqui na UNCHAM Campinas, falando também sobre LGPD, e foi uma palestra fantástica, todo mundo gostou muito, com certeza será convidada outras vezes para palestrar para nós lá, e hoje vai falar sobre um tema interessantíssimo, que é a responsabilidade civil linkada à Lei Geral de Proteção de Dados. Sem maiores delongas, eu passo a palavra, então, para o doutor Antônio José Iatarola, para suas considerações também, e depois nós ouviremos a doutora, que com certeza nos abrilhantará muito com as suas grandes palavras a respeito desse tema que é tão importante, principalmente agora, que a lei começou a entrar em vigor nesse momento, Então, é um tema muito relevante e super atual. Por favor, doutor Antônio Iatarola. Obrigado, Fernando. Só ratificar as palavras do Fernando, da nossa querida Luciana, nossa vice-presidente, agradecer a diretoria, agradecer as nossas assistentes que estão aqui nos ajudando, agradecer imensamente a nossa palestrante, doutora Núria, que fiquei lá mandando mensagem para ela, Núria? Olha, isso vai ser, não, agora vai ser digital, não é mais presencial, Agradeço pela paciência, pela oportunidade aqui de nos conhecer, de poder te ouvir, Agradeço também a participação do Dr. Carlos, o nosso presidente aqui da Comissão de Direito Digital, que veio somar aqui nesse momento e nessa nossa palestra sobre LGPD. A doutora Núria trouxe um tema muito interessante, que é a responsabilidade jurídica, na LGPD, não é apenas a ideia de uma adequação, mas uma visão de responsabilidade jurídica que nós podemos encontrar aí nessa legislação nova que entrou em vigência há poucos dias. Então, rapidamente, passo a palavra ao Dr. Carlos, para dar as suas palavras iniciais e a gente vai para a palestra. Dr. Carlos? O áudio, acho que o microfone. Isso. Ainda acho que está sem microfone. As meninas não conseguem tirar o mudo dele? Vamos verificar. Clica no microfone. Pronto, agora acho que sim. Ele não estava destravando aqui no microfone. Mas eu agradeço o convite feito pelo doutor Iatarola, pelo doutor Fernando, parabenizo as comissões de recuperação judicial e também a de cursos e palestras por esse evento. É o terceiro, é o terceiro ano consecutivo desse evento, que sempre traz nomes aí fantásticos para os eventos. Agradeço também a doutora Luciana, toda a diretoria da OAB Campinas, pela oportunidade, sempre que nos dá aí o apoio para que a gente possa tocar os nossos programas e os nossos projetos, com palestras e eventos. E, em especial, a doutora Núria, que é uma profunda conhecedora de privacidade, proteção de dados, além de teoria geral também, doutora Núria? E agradecer a presença aqui, o convite feito por vocês, e estou muito satisfeito de estar aqui
com vocês nesse momento. Obrigado, viu? Gostaria de agradecer, né? Primeiro de tudo, agradeço a OAB Campinas, nas pessoas da doutora Luciana, do doutor Antônio, doutor Fernando e doutor Carlos Alberto, que me acolheram. E para Campinas é sempre sim, né? Tinha sido sim no presencial, é sim no virtual. Campinas eu tenho coração em Campinas, é uma segunda casa para mim, e eu fico muito feliz de vir aqui falar sobre esse tema, né? Chegou o dia de falar de responsabilidade jurídica. Graças a Deus, depois de 2 anos falando de adequação, não é? Falando de plano de adequação, que era, claro, né, uma curiosidade natural dos advogados. E a gente, né, fala ainda um pouco sobre adequação, não é? Todos nós passamos nesses últimos 2 anos aqui no Brasil, apesar, né, da gente escrevo sobre privacidade há mais tempo, não achei que fosse ver mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados lá em 2012, 2014, não achei, né, que fosse ver, eu estaria mentindo se eu dissesse que já sabia, eu não fazia ideia, e menos ainda que a gente que o mercado todo ia estar tão animado e tão com as mãos na massa, assim, para a adequação. E aí eu posso dizer que nós passamos, assim, esses 2 anos falando intensamente, né, num aprendizado conjunto, multidisciplinar, sobre a adequação das empresas, dos nossos produtos, dos serviços, para a legislação de proteção de dados. E aí, era mapeamento, a gente estava aqui antes de entrar, a gente estava falando, era mapeamento, gap analysis, tudo, coisas que às vezes nós advogados não estávamos acostumados a fazer, não só aprendemos, nos habituamos, fizemos de monte a adequação à legislação de proteção de dados. Mas aí, aos pouquinhos, não é? Eu comecei ali a ficar um pouco incomodada, porque os temas, assim, eminentemente jurídicos não estavam aparecendo, né? Não chamavam tanta a curiosidade. Então, a pessoa falava, vamos falar de LGPD? Eu falava, sim, vamos falar de LGPD. Sobre o quê? Adequação, mapping, ou algo, né, relacionado ao projeto de adequação. E eu sempre insisto, tem certeza? Não quer falar sobre responsabilidade jurídica? Olha as teses, olha o contencioso, né? Talvez você não queira fazer o mapping, não precisa agora, né? Vai começar agora? A gente já está na vigência, está perto da vigência da lei. Não quer estudar para pensar nas teses contenciosas que vão surgir, estudar para fazer os contratos. Esse é um assunto muito nosso, não é? E que a gente fica muito em casa tratando, né? Isso não adianta apenas conhecer a legislação de proteção de dados, a gente precisa conhecer o direito contratual, a responsabilidade civil. Então, assim, exige muito mais da gente e por isso que eu acho esse tema tão delicioso, né? Porque, assim, ele utiliza os nossos conhecimentos de uma maneira muito transversal. E aí, quando veio, né, a postergação, a discussão sobre a vigência da lei, entra em vigência, entra em vigor, não entra em vigor agora, e nós tivemos ali as sanções administrativas postergadas lá para o dia 1º de agosto do ano que vem, muita gente respirou aliviado, e aí viemos nós, os advogados, né, a acabar com essa alegria e lembrar as pessoas de que, apesar da postergação das sanções administrativas, nós temos um judiciário fortíssimo, de portas abertas, não é, aguardando ali qualquer lesão, ameaça ao direito à privacidade. E aí, claro, antes mesmo da gente poder ter um processo administrativo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que sequer está constituída, ainda teve essa, não é? A gente teve que se adequar antes do país, complicado.
nesse momento, o tema da responsabilidade jurídica, ele ganha ainda uma importância maior, não é? Porque, claro, a gente vai discutir agora esse tema. É esse tema que vai modelar todas as teses do judiciário, antes, não é, que vai modelar ali os nossos planejamentos em proteção de dados, as nossas revisões contratuais, a lei. Eu estabeleci aqui 5 pontos para contar para vocês. Um deles é o do tamanho da solidariedade legal estabelecida na LGPD, que eu fico de cabelo em pé só de pensar. E aí é importante a gente trabalhar com direito contratual, com adequação contratual, e a gente precisa compreender bem esse tópico. Mais do que isso, a responsabilidade jurídica na LGPD, em proteção de dados, ela exige mais do que a LGPD. E esse é um tema que nós, advogados, podemos falar. Então, eu vou me dar ao luxo, aqui na OAB de Campinas, de falar um pouquinho mais técnico, né? Porque nesses últimos 2 anos a gente, claro, estava falando com grupos multidisciplinares, então gente de todas as áreas, trabalhando junto, cooperando para os projetos de adequação, não é? Mas aqui na OAB, eu estou falando com colegas, eu vou me dar esse luxo de falar um pouquinho mais técnico para compartilhar com vocês as minhas preocupações. A minha primeira preocupação é que proteção de dados é um nicho, mas não é tão nicho assim. Tem implicações absolutamente transversais, não é? E aí, muitas vezes, a gente vê problemas nesse sentido. Como a gente não tem autoridade, como a gente tem uma LGPD, uma lei inspirada na legislação europeia, mas muito mais enxuta que a legislação europeia e sem essa tradição, não é? Porque, claro, a Europa vem de 40 anos de proteção de dados, não é? A Alemanha tem lei nacional desde 77, a gente fala de uma diretiva europeia já em 95, né? A diretiva 95/46. Então, olha só, eles têm todo um histórico de desenvolvimento, de cultura de proteção de dados e de sedimentação em jurisprudência em proteção de dados pessoais, né, e legislação também. Aqui a gente fica um pouco sem parâmetro, e é muito comum que a gente utilize os parâmetros europeus para se guiar, não é? Muitas vezes a gente recebe uma consulta e eu não tenho nenhum parâmetro nacional para dar para esse cliente. Então eu digo, olha, a autoridade alemã fala isso, a autoridade francesa fala aquilo, esse é um bom parâmetro internacional. Então, muitas vezes, o que eu coloco, claro, né, eu e acho que os advogados todos da área, o que nós colocamos é isso, né, parâmetros internacionais. Mas aí é que tá. Muitas vezes a gente precisa ter um olhar diferenciado com as implicações transversais dessa responsabilidade. Vou dar um exemplo, assim, que é o exemplo da pandemia, não é? Todo mundo em isolamento em casa, trabalhando de home office, trabalhando remoto, e aí vieram as perguntas clássicas sobre monitoramento de funcionário. Você trabalha com proteção de dados? Você foi ali no Opinion, não é? Do Comitê Europeu de Proteção de Dados, pegou ali no legítimo interesse e disse que viu que sim, monitoramento de funcionários pode e é o legítimo interesse do controlador, do empregador. E aí você soltou essa resposta. Será que pode tão sem limites assim? Será que pode tão aberto assim? Aqui a gente vai ter implicações trabalhistas, por exemplo, e a gente tem uma ampla jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho e do TST sobre limites do tratamento de proteção de dados indiretamente, não é que o TST resolveu falar sobre proteção de dados, mas muitas vezes sim se manifestou sobre privacidade dos funcionários. Isso também é proteção de dados, não é só LGPD. A gente está falando de responsabilidade civil, ora, a gente já tem uma trajetória aqui de responsabilidade civil em direito do consumidor. A gente tem julgados
assim, gravíssimos. Um julgado, por exemplo, da ministra Nancy Andrighi, dia 19 de novembro do ano passado, falando que violação à privacidade, um compartilhamento ilícito, o caso era de compartilhamento ilícito para banco de dados de formação de crédito, constituindo dano moral em ré ipsa, ou seja, nem precisa comprovar. E aí, vocês imaginam só, né, uma base de dados de quê? Vamos chutar, 100 mil titulares? Com dano moral em ré ipsa, coletivo, para 100 mil titulares, e as pessoas preocupadas com uma multa de 50 milhões, e a gente sabe que muitas vezes não é essa tutela coletiva, ou mesmo se a gente for pensar numa tutela individual homogênea para 100 mil pessoas, vai passar esse número de 50 milhões, assim, muito facilmente. Então, para mim, independente, claro, da importância, não é, do processo administrativo, que a gente ainda vai enfrentar ano que vem, mas para mim parece claro que o tema agora é responsabilidade jurídica sobre proteção de dados. Então, hoje é o dia que me deixou muito feliz por finalmente poder compartilhar isso com vocês. O primeiro ponto que eu trouxe é o ponto básico da responsabilidade jurídica em proteção de dados, que é o ponto que estabelece os agentes de tratamento de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, trazendo ali do GDPR europeu, né, do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados Europeu, ele estabelece 2 agentes de tratamento de dados pessoais. O primeiro é o controlador, e o segundo é o operador. É importante a gente compreender a diferença entre eles. Eu sempre brinco, digo que o meu pai diz sempre, é verdade, isso ele diz, que só tem 2 tipos de pessoas no mundo, as que obedecem e as que mandam. Eu tô, claro, no time das que obedecem, não é mesmo? E a gente pode fazer essa redução de complexidade em proteção de dados pessoais. Controlador é quem manda no tratamento de dados pessoais, é quem decide, quem toma a decisão sobre o que será feito com esses dados pessoais. Ao passo que o operador é aquele agente que recebe ordens do controlador. Ele age em nome do controlador, simplesmente seguindo as instruções. O poder decisório dele, ainda que exista, ele é limitado a esse espaço de instruções. A matéria parece simples, né? E o meu redutor de complexidade facilita bastante, mas é difícil na prática a gente conseguir compreender bem todas as situações de negócios nas quais nós atuamos e conseguir distinguir bem o que é um controlador e o que é um operador. Até porque muitas vezes nós vamos ser as 2 coisas em atividades diferentes. Então, olha, em determinadas atividades, eu serei controlador de dados, e em outras determinadas atividades, eu trabalharei como operador. Então, pode ser que nós tenhamos as 2 figuras ali mescladas numa dinâmica, né, num feixe mais complexo. E por que é importante saber isso? Anotei aqui para não esquecer, o co-controlador, ainda tem essa. Pode ser que numa relação você tenha 2 agentes sendo co-controladores de dados, ou seja, controlando e decidindo conjuntamente o que será feito, não é, com esses dados pessoais. Então, a gente ainda tem a figura do co-controlador. Apesar do meu redutor de complexidade, é mesmo um tema difícil, um tema que suscita muitas dúvidas. Recentemente, agora dia 2 deste mês de setembro, o Comitê Europeu de Proteção de Dados lançou, ainda aberto à consulta pública, guidelines, né, diretrizes, as guidelines 7 de 2020, para falar ali muito detalhadamente sobre cada uma dessas atividades, estabelecendo, inclusive, exemplos, e aqui na OAB eu já falo, por exemplo, os escritórios de advocacia apareceram ali num exemplo
como controladores de dados, mesmo dos dados dos seus clientes. Olha só, né? A gente pode pensar, bom, então eu atuo em nome de outrem, não é do meu cliente, eu tenho um mandato judicial para trabalhar. Não, atuo sob procuração. O comitê compreendeu que nós somos controladores ali, porque o nosso poder de decisão é muito amplo. Olha só que isso ainda vai dar muito pano para manga, não é? Quando chegar aqui no Brasil esse tipo de discussão. Mas para que é importante distinguir essas duas figuras? Ora, porque distinguindo essas duas figuras, eu consigo saber qual é o âmbito de responsabilidade delas. É claro que quem decide sobre o tratamento dos dados pessoais tem maior responsabilidade sobre eles, não é? E quem só obedece tem um âmbito de responsabilidade muito menor. E aí, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo 42. Olha só o que nós temos pela frente. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Já de cara, no artigo 42, você verifica claramente, a redação até soa familiar. Soa familiar, meu querido, porque soa muito parecido com o 927 do Código Civil, teoria do risco. É claro que numa sociedade da informação, né, na qual nós vivemos, e aí onde as empresas são empresas guiadas por dados, né, elas gostam de dizer, nós somos uma empresa data-driven. O que é uma empresa data-driven, não é? É uma empresa que utiliza os dados para tomar melhores decisões de negócios, não é? Quanto mais eu sei, melhor eu ocupo os lugares do mercado, melhores decisões eu tomarei, porque eu sei mais, então tenho condições melhores ali de tomar decisões ótimas para o meu negócio. Muito bem. E aí, claro, né, o dado é um ativo. O dado pode ser um passivo também, não é? Porque, claro, a gente tem ali a teoria do risco atrelado à atividade. Se você usa esses dados para a sua atividade, o que esse artigo 42 está dizendo é que você se responsabiliza se essa atividade violar a legislação de proteção de dados. E esse é um segundo ponto da responsabilidade civil de proteção de dados para o qual eu quero chamar a atenção. A gente está acostumado a ver chamadas na imprensa sobre vazamento, né? Incidente, vazamento, vazou o dado, vazou a senha. Note que o artigo 42 não fala vazamento de dados, ele fala violação à legislação de proteção de dados. Isso significa que não é preciso ter um vazamento para que haja responsabilidade civil. Isso significa que uma falta de transparência, por exemplo, né, no aviso, uma falta de um aviso de privacidade, por exemplo, isso significa que não atendeu os titulares dentro de um prazo razoável, que a gente está aguardando aí essa autoridade colocar um prazo para a gente, né, porque só os direitos de confirmação e de acesso ganharam prazo na lei, os demais a gente fica no aguardo, mas a empresa precisa ter um prazo, né, um fluxo pré-determinado desse atendimento. Então, olha, se você não observar o prazo, se você não atender os seus titulares, se você não der transparência, se você não colocar medidas de segurança adequadas para a criticidade dos dados que você trata, tudo isso é violação à lei. Olha só, e aí você que trata dados pessoais, e todos nós tratamos, é responsável pela simples atividade. O 42, para mim, ele é um artigo muito claro ali, que traz essa teoria do risco. Não tenho ouvido as pessoas falarem sobre isso, ou discutirem sobre isso mais detidamente, mais largamente. Acho que agora é a hora, não é, para a gente começar a desenvolver essas teses. E aí ele vai dizer
que os controladores que estiverem envolvidos nesse tratamento juntos responderão solidariamente e que o operador, essa pessoa coitada que estava só cumprindo ordem, só obedecendo, ela também responde solidariamente em duas hipóteses. Se ela descumprir a legislação de proteção de dados ou se ela agir fora das instruções do controlador. E aí eu pergunto a vocês, onde é que está documentada essa instrução do controlador? Não está, né? Não está documentada porque a gente não fez o contrato, porque as coisas no Brasil são muito informais, porque a gente não estabeleceu um meio único de comunicação que a gente possa ali armazenar, porque a gente não tem política de segurança da informação, porque a gente não tem política de privacidade, olha só. Algo que parecia extremamente técnico lá há um ano atrás, quando você estava fazendo o seu plano de adequação, não é? Olha, uma política de privacidade, política de segurança, preciso redigir uma política de segurança? Precisa. Mas será? Precisa. E tem impactos sérios agora para estabelecimento de responsabilidades, olha só. Tem que estar integrado isso, tem que estar no contrato. Onde vai documentar isso? Como vai documentar essas instruções, não é? Se as instruções forem muito amplas, qualquer coisa ali dentro, né, vai ficar fácil de você conseguir encaixar. Se as instruções forem muito estritas, você sabe que qualquer atuação fora delas, o operador responde solidariamente. Olha o tamanho da gravidade desse ponto, não é? Então, meus queridos, a gente não tem aqui no Brasil nenhuma diretriz, não é, sobre o que colocar num contrato desses de proteção de dados entre controlador e operador, por exemplo, não é? Lá na Europa, no GDPR, aí eu novamente olhando para fora, não por nada, mas porque sim, lá existem alguns parâmetros sobre isso que podem nos auxiliar ali a elaborar os nossos contratos em proteção de dados. Se for um caso de controlador-operador, olha, o primeiro que eu acabei de falar, a gente precisa ter instruções documentadas, não é? Onde eu vou documentar? Como eu vou documentar? Por qual meio eu documento isso? Para que eu possa delimitar, pelo menos indicar no contrato como é que eu vou delimitar essa responsabilidade desse operador. Depois de saber, por exemplo, se as pessoas que tratam esses dados, elas estão sujeitas à confidencialidade, a compromisso de confidencialidade, né? E aí, nós advogados, claro, temos confidencialidade ali intrínseco na nossa atuação, não é? Até por força de lei. Mas as outras atividades nem sempre têm essa confidencialidade. Será que eu vou colocar ali no contrato uma cláusula de confidencialidade? Olha só, me parece ali que é uma medida administrativa, não é, de segurança para a proteção dos dados. E ali, olha só, você pode estabelecer não apenas essa medida administrativa, né, de segurança, pode estabelecer medidas técnicas também. Então, olha, quais são as ferramentas que você vai utilizar para a proteção desses dados? Tem criptografia, tem a gestão de acesso, enfim. Ou você pode colocar de uma maneira muito ampla, olha, eu garanto que tenho medidas técnicas e administrativas de proteção de dados, né? A expressão utilizada pela lei a gente pode reproduzir. Possibilidades de subcontratação, essa pessoa pode subcontratar um terceiro para atuar com dados pessoais ou não? E se pode em que termos? Claro, você tomou o maior cuidado na hora de contratar um terceiro, fez a sua due diligence de terceiro, muitas vezes, né? Tomou cuidado de verificar se essa outra parte tinha nível adequado de proteção de dados, estabeleceu cláusulas contratuais, era só o que me faltava, essa pessoa contratar um terceiro que não tenha nada disso para fazer essas atividades, para realizar essas atividades. Então, claro que estabelecer ali a possibilidade e condições, se for o caso, de subcontratação para fechar essa porta, não é, para o ciclo de vida do dado fora do seu controle.
Resposta aos titulares. E aí, meus queridos, algumas dessas cláusulas, claro, servem para todos os tipos de ação, né? Para controladores também. Resposta aos titulares é uma delas. Imagine você ter que responder aos titulares sobre atividades que sequer estão com você. Estão lá com o operador. Ou imagine que não fica muito claro ali para esse titular, tem 2 controladores e ele pode pedir para qualquer um. Como é que vocês vão atender esse titular? Né? A cooperação no atendimento, na resposta aos titulares, ela é fundamental. Ao mesmo tempo, vocês precisam trabalhar em cooperação para comprovar esse compliance para a autoridade, que pode ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas pode também ser uma autoridade setorial, porque elas trabalham em conjunto. Olha lá no 55J ou K. Um desses dois vai dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados trabalha em cooperação com as autoridades setoriais para criar normas, mas também para fiscalização. E aí, claro, para a sanção, as multas são distintas, as sanções são distintas. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem competência administrativa exclusiva para as sanções da LGPD e as autoridades setoriais terão aí suas competências para as sanções setoriais. Isso significa que você toma as 2 multas. O que também é bom prever em contrato como é que vai ficar delimitado essa cooperação para atendimento de compliance e essa responsabilidade, já que a solidariedade é tão ampla, de regresso, essa possibilidade de regresso. Porque, claro, senão você ainda pode ter ali uma culpa em eligendo, né? Ainda a gente pode ter isso, escolhendo mal os nossos parceiros, escolhendo sem a diligência a terceiros. E também, gente, comunicação de incidentes de segurança. Porque, claro, uma das novidades da LGPD aqui para o Brasil é que agora nós temos obrigação de comunicar incidentes de segurança, algo que já existe em outros países, aqui setorialmente também a gente tem alguma coisa parecida, mas para todo mundo a gente nunca teve isso, então comunicação de incidentes de segurança que possam causar danos relevantes aos titulares tem que ser comunicados à autoridade, tem que ser comunicados aos titulares, isso precisa estar combinado entre as partes, porque causa dano reputacional, não é? Como é que você vai comunicar? É um assunto muito delicado, é um assunto estratégico, é um assunto que tem que ser muito bem pensado num plano de resposta a incidentes, por exemplo. E aí sim é multidisciplinar, porque envolve relações públicas, envolve muito estudo sobre essas comunicações e sobre como essa comunicação pode ser ali um ponto de chave, não é? Uma virada, pode ser ali a diferença entre você aparecer fortalecido diante do seu cliente, do seu consumidor, e aparecer ali muito mal, ali você ter um dano reputacional grave. E, por fim, o final da cadeia de tratamento, a exclusão desses dados pessoais, ou seja, final de período de retenção, devolução, exclusão desses dados, o que acontece quando essa relação contratual termina. Vocês estão vendo quanta coisa tem para tratar embutida nesse artigo 40? A gente só ganhou, assim, uns pouquinhos artigos na LGPD, mas quanta coisa tem embutida nesse artigo 42, olha só. E aí eu quero chamar uma atenção para algo que é muito brasileiro, e sempre que eu falo para fora do país, eu bato nessa tecla, assim, insistentemente. Eu sou tipo uma vitrola, eu sou da época da vitrola, né? Eu sou uma vitrola quebrada, eu só falo isso, consumidores, 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 porque é algo muito relevante, não é? A gente, no Brasil, eu não sei se a gente para se dar conta, e a gente que trabalha com direito, tem isso tão presente no nosso dia a dia, que talvez a gente até esqueça às vezes, como nós somos um país litigioso, não é? Os estrangeiros ficam assim, embasbacados, o pessoal do processo civil não me deixa mentir, eu fiz processo civil um tempão, o pessoal do processo civil, antes de ir para a filosofia e para a teoria do direito, o pessoal do processo civil não me deixa mentir, muitas vezes os estrangeiros acham que a gente está errando o número. Quando diz, olha, o Supremo Tribunal julgou tantos casos por ano, eles pensam, ela não sabe falar esse número direito, está errado esse número. Não está errado esse número
É verdadeiro, o judiciário brasileiro é uma máquina de produzir decisões para dar conta desse amplo acesso e da ampla utilização que os brasileiros fazem do poder judiciário. E aí, é claro, o sistema que está mais, assim, talvez seja o sistema que esteja mais bem instituído nesse país, que seja mais bem estruturado, que seja mais forte, é o sistema de defesa do consumidor. Algo que está instalado desde os anos 90, então eu estou falando aqui em 30 anos, não é? Então, olha, tivemos 3 décadas de consolidação do direito de defesa do consumidor, não é? Então, abaixo de certo valor é gratuito, não precisa de advogado, tem inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova na LGPD, tem inversão do ônus da prova da LGPD, e você vai ver lá, é uma inversão op judice, ou seja, o juiz que opta por inverter o ônus da prova. E aí eu quero que você me conte, em matéria de digital, por exemplo, quando é que um consumidor não vai ser considerado hipossuficiente técnico? Nunca. Vai ser, assim, uma inversão automática, porque é claro que para um vazamento, para um data breach, ou para uma comprovação dessas, a gente não tem a menor condição, enquanto consumidor, de fazer. Então, sim, nós somos hipossuficientes técnicos. Então, inversão do ônus da prova, a gente tem tudo, né? Então, todas as regras facilitadas ali de responsabilidade, não é, para satisfazer esse bem da vida do consumidor. E aí eu já aproveito para dizer, quando o bem da vida do consumidor é a privacidade, é a proteção de dados pessoais, o artigo 45 da LGPD estabelece expressamente que se aplicam as regras de responsabilidade do direito do consumidor. Todas elas migradas automaticamente para o tributário, para a proteção de dados pessoais, que devem ser lidos, então, imediatamente. Ele não teve nem a preocupação de construção de diálogo de fonte, não teve nada. Já colocou ali no 45 expressamente, defesa do consumidor é aplicável, a responsabilidade é aplicável quando houver relação de consumo aqui dentro da LGPD. Não tem discussão. E a gente ainda tem, no artigo 18, parágrafo 8º, a integração dos sistemas de proteção de dados pessoais com o sistema de defesa do consumidor, ou seja, nem precisa ir para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode ir para o IDEC, para o PROCON, para qualquer órgão de defesa do consumidor, para a Senacom, tem ali demandas de resolução de demandas online, pode usar todos os instrumentos que já estão ali amplamente capilarizados e abertos no país, né? A gente está aqui perto de Campinas, mas, né, Campinas é uma cidade enorme, claro, mas você conhece, às vezes, uma cidadezinha pequena no interior, que, às vezes, não tem, né, tanta coisa, mas tem um IDEC, tem um PROCON, tem uma defensoria, tem as portas abertas ali para o judiciário. Então, a gente não precisa construir uma estrutura de proteção de dados pessoais. Nessa questão das relações de consumo, a gente vai utilizar o sistema de defesa do consumidor, que já está consolidado há 30 anos. Quero aproveitar também para falar um pouquinho mais de direito do trabalho, das implicações importantes que tem no direito do trabalho. Porque, claro, fora do país, a gente também não vê um direito trabalhista tão forte, muitas vezes, não é? E aí, quando chega no Brasil, aqui eu também sempre tenho os olhos muito abertos para a utilização de parâmetros estrangeiros, que é importante, eu faço, claro, então estou sempre de olho nas autoridades europeias de proteção de dados, mas também estou sempre com os olhos muito abertos para a nossa jurisprudência. E quando eu falo em direito do trabalho, a gente vai ter essa escalada, não é, de compreensão. Talvez o que eles já tenham muitos ali julgados, então, sobre monitoramento, algo que aparecia quase
subreptício, assim, algo que estava ali muito escondido dentro das reclamações. Então, olha, isso aqui é vexatório, isso aqui não pode, algo que era muito pontual nas reclamações trabalhistas, passar a ser algo muito mais forte e passar a ganhar mesmo essas etiquetas da privacidade, da proteção de dados, porque pontualmente a gente já tem uma jurisprudência trabalhista que fala de monitoramento, a gente já tem uma jurisprudência trabalhista que fala de quais dados dos funcionários você pode tratar, por exemplo, num processo seletivo, por exemplo, durante ali na admissão, né, do funcionário, durante o contrato de trabalho e a posteriori o que você pode ou não expor sobre o seu ex-funcionário. Então, a gente já tem uma jurisprudência, é que ela não usava essas palavras, esses termos da proteção de dados, mas a gente já tem algo consolidado. E com a crescente cultura de proteção de dados pessoais, assim, eu não duvido nada que isso ganhe força dentro das reclamações trabalhistas. Então, isso precisa ficar muito claro. E em questão de home office, assim, nem sempre eu vi as empresas tão conscientes sobre esses limites do tratamento de dados pessoais de seus funcionários. Por exemplo, agora que a gente veio para trabalhar em home office, o que pode e o que não pode monitorar. Não é? Então, poxa, esse equipamento é corporativo, mas o celular não é corporativo. Posso monitorar? Não pode monitorar, não é? O ambiente lógico, enfim. Você tem ali uma delimitação trabalhista. Então, às vezes, olho nisso, uma opinião de uma autoridade estrangeira, de uma ICO, por exemplo, ou de uma CNIL, vem para o Brasil e ela tem implicações trabalhistas. Então, lá fora se entendeu que, sim, está bem, muito proporcional, mas aqui a gente já tem uma jurisprudência, às vezes, bastante firme e bastante protetiva do trabalhador. Então, é algo que a gente precisa também tomar cuidado. E o meu quinto ponto, porque eu quero abrir para perguntas também, caso vocês tenham perguntas ou tenham considerações, queria falar só um pouquinho de responsabilidade jurídica dessa figura da lei que não é um agente de tratamento, apesar de estar enfiado nessa parte da lei, é o encarregado, né, o DPO, Data Protection Officer, que tem ali, é claro, uma disposição, é o artigo 41, uma disposição, uma coisa triste, lamentável, mas muita gente me pergunta sobre a responsabilidade jurídica do DPO. Eu fui DPO por 2 anos e muitas pessoas ficavam pensando, meu Deus, você não tem medo de ser DPO? Então, eu quero dizer para vocês que boa parte do meu trabalho, desde que a lei entrou em vigor, foi tranquilizar as pessoas sobre a responsabilidade jurídica do DPO. Se você não tem expresso na lei qual é a responsabilidade jurídica do DPO, meus queridos, qual é a regra da responsabilidade jurídica no país? A gente vai falar de responsabilidade jurídica subjetiva, não é? A gente vai falar de prudência, de perícia, de você não ser negligente, né? De diligência. Então, se não for por negligência, imprudência, imperícia, difícil responsabilizar esse DPO, até porque a natureza do cargo é uma natureza de orientação, é uma natureza quase consultiva, não é para o controlador. Quem decide é o controlador. Eu falo controlador, mas claro, o artigo 23, né, o artigo 41 fala que o controlador deverá indicar o DPO, por isso é a hipótese mais comum, mas a gente tem uma exceção no artigo 23, que estabelece que o poder público precisa nomear, ainda que ele seja operador de dados majoritariamente. Então, né, o poder público sempre precisa nomear um DPO. A gente tem visto muitas nomeações, né, de DPOs no setor público, ainda bem, né, o setor público assim floresceu no meio dessa pandemia e realmente mobilizou os seus esforços para adequação à LGPD. Então, queria dizer que, claro, a gente tem essa responsabilidade jurídica ali subjetiva para o encarregado.
Mas a lei não proíbe que o DPO seja uma pessoa jurídica. É o que na Europa se chama DPO as a Service, né? Prestar serviços como DPO. Então, essa prestação de serviço, daí, a meu ver, não é, entra dentro do risco da atividade, se aproxima, portanto, da responsabilidade objetiva, não é? Porque, claro, é você que se coloca, né, PJ, pessoa jurídica, ali prestando serviço. Então, a lei, claro, a regra geral é outra, não é? É a regra da prestação do serviço. Então, aqui a gente se aproxima mais da responsabilidade objetiva. Ai, que bom, tem perguntas. Olha só, do Henrique Rocha. Obrigada, Henrique. E as ações indenizatórias virão aos montes. Concordo 100%, Henrique. Ações indenizatórias que virão aos montes, não é incomum que clientes estrangeiros fiquem, assim, realmente consternados com os números de litígio no Brasil. Fácil, já ouvi essa pergunta, por que os meus processos, não é? Ali no Chile eu recebo 5 processos por mês e em São Paulo eu recebo 5.000 novos processos por mês. Não tem uma explicação, né? Assim, é cultural, claro. Então, sim, eu penso em ações indenizatórias que virão aos montes. Algumas de boa-fé, de consumidores que realmente estão exaustos de terem seus dados pessoais utilizados indevidamente, não é? Alguns consumidores que vão tomar consciência, né? Por exemplo, de dar os dados na farmácia, de dar os dados, às vezes, né, e ter ele utilizado para 1 milhão de outras coisas, você dá os dados para conseguir um benefício, de repente um desconto no medicamento, e aí tem os dados utilizados para marketing, tem eles compartilhados com farmacêuticas, com plano de saúde, paga na precificação, enfim. A gente vai, a hora que né, os consumidores tomarem consciência, e aí, claro, a tutela pode ser, inclusive, coletiva. O Ministério Público já tem consciência disso, os órgãos de defesa do consumidor já têm consciência disso. Então, moral, patrimonial, individual, coletivo, Henrique vai vir de todo lado, com certeza. E aqui, Darcy Júnior, como eu avalio a questão do DPO acumular funções que acabam tratando de dados como gerência de TI, etc. Então, Darcy, o que a gente tem é que o DPO ele é um cargo autônomo. Isso significa que a gente tem que tomar uma série de cuidados quando estrutura esse cargo. Essa é uma coisa muito bacana de fazer. Eu falei, né, mapping dá um maior trabalho, gap analysis, mas olha, tem essa coisa que é algo bem bacana de fazer, que é bem legal de estudar cada caso, estruturar a governança dentro das empresas. Isso é bem legal. E é isso que a gente vê. Por exemplo, se essa pessoa ela tem conflito de interesses no cargo que ela já ocupa originariamente. A gente tem um precedente, por exemplo, um precedente da Bélgica. A autoridade belga multou uma empresa que nomeou como DPO o diretor, não era nem gerência, hein, Darcy? Era um diretor de compliance. Então, era o compliance officer deles lá, era uma área que chamava compliance, auditoria e risco. E nomeou esse diretor como DPO. Porque faz sentido, né? Porque é um compliance de dados, né? Um compliance a mais. Então, muitas vezes, muitas empresas nomearam seus diretores de compliance como DPOs. Pode? Claro que pode. Por que a Bélgica multou? A Bélgica multou porque, naquele caso específico, esse diretor, ele determinava atividades de tratamento de dados pessoais e, ao mesmo tempo, quando vestia o chapéu do DPO, ele verificava, fiscalizava a conformidade das ações que ele mesmo havia determinado. Então, cargos como gerência de TI, ou diretorias de TI, de segurança da informação, de compliance, são cargos que têm pessoas muito, assim, habilitadas para, né, estudar e ser DPOs, né? Para ser DPO, você precisa saber um pouquinho de tecnologia, claro, né? A gente acaba aprendendo. Precisa saber
legislação de proteção de dados, e isso não precisa fazer direito para saber, né? Vocês sabem do que eu estou falando, são 5 anos de um mundo que a gente estuda. Proteção de dados é uma parte bastante pequena, não é, do nosso ordenamento jurídico. Então, saber aquela legislação de proteção de dados e saber muito sobre o negócio, porque você precisa conseguir viabilizar o negócio dentro da legislação, com observância da legislação de proteção de dados. Olha, então é muito comum que o gerente ou diretor de TI ou de segurança da informação ou de compliance, que eles estudem legislação de proteção de dados, tirem certificado e sejam excelentes DPOs, não é? Então, aí sim você vai precisar, nesses casos, delimitar, olha, aqui você está acumulando cargo, então você não pode decidir sobre atividades de tratamento. Então, esse desenho, né, esse mapeamento do conflito de interesses, para que esse cargo esteja delimitado e que não haja ali overlap, né, a intersecção entre as funções do cargo originário com o DPO. Tem que tomar esse cuidado, mas tomando esse cuidado, se esse DPO, no seu cargo originário, ele não decide sobre a atividade do tratamento, pode seguir. E aí, olha só, tem mais uma, Daniel. O advogado interno da empresa pode ser o DPO ou não seria um caso de conflito de interesses? Então, Daniel, nesse caso, quando você tem um advogado interno, a gente tem uma posição da OAB de Portugal, da Ordem dos Advogados de lá, dizendo que quando você atua como DPO, você não pode atuar na defesa da empresa. Essa é uma coisa, porque o cargo do DPO, ele é um cargo neutro, no sentido de que ele é aquela pessoa que vai verificar a conformidade. Ele é uma posição consultiva, não é que vai orientar, vai conscientizar, vai verificar se está certo, vai validar análises de risco, dizer, olha, essa análise aqui, tá, esse risco aqui é muito alto, não recomendo que siga com essa atividade, desta maneira. Então, aqui sim, a mesma pessoa não vai poder, por exemplo, assinar uma peça e defender a empresa em juízo, por exemplo. Aí sim haveria sim um conflito de interesses. Quando eu era DPO e saiu essa notícia em Portugal, eles me printaram a notícia, falaram, olha, não pode ser advogada interna, mas eu sempre trabalhei no consultivo, jamais defenderia. Lá tinha 100 advogados para defender o escritório, então eu falei, olha, gente, não preciso ser eu a fazer essa defesa, né? Então, claro, você pode separar. De repente, olha só, Daniel, se você tem um advogado, né, que tal destacá-lo ali exclusivamente para o cargo de DPO, para que ele não se envolva ali nas defesas judiciais, por exemplo, dessa empresa. Seria uma postura bastante cautelosa, não é? Olha só, Diana, a responsabilidade do controlador é objetiva ou subjetiva? E se subjetiva, culpa presumida ou sem culpa presumida? A responsabilidade do controlador é pelos termos do contrato que ele tem. Do controlador. Responsabilidade do controlador, a gente vai utilizar a teoria do risco. É nos termos do 42, então a gente tem ali uma responsabilidade objetiva, Diana. Desculpa até te falar. O que o 42 para você vai notar que está nos termos muito parecidos do 927 do Código Civil, que vai falar que ele responde em razão do exercício, se aquele exercício, aquela atividade, ela viola a legislação de proteção de dados e causa dano a outrem, ele deve indenizar, ele tem que reparar. Então, é em razão da atividade. E, claro, ele trata dados para o desenvolvimento da sua atividade. Então, eu diria, Diana, teoria do risco aqui no artigo 42. Aline, por favor, nomeação desses 3 cargos elencados pela lei devem ser formalizados de que forma? Então, Aline, importante dizer isso. O único cargo que existe na lei é o do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Esse cargo, ele é formalizado. Como é que a gente vai formalizar? Ora, cada empresa vai ter ali o seu jeito de formalizar. Pode ser por uma ata
de nomeação, você pode colocar ali numa política, você pode fazer uma indicação, às vezes tem empresas que são mais informais, né? Fazem uma formalização, colocam no site ali, geram a evidência da indicação. Então, olha, se eu pudesse recomendar, recomendaria a ata de indicação, guardada ali para gerar evidência do compliance, e, claro, a descrição, a estruturação desse cargo dentro do seu programa de governança em privacidade, Aline. Aí você vai ver lá no artigo 50, que tem lá um programa de governança em privacidade. Ele aparece facultativo na lei, mas ele é muito importante que exista, porque ele que vai organizar isso. Que mais? O que eu precisava dizer, esse é o único cargo. Controlador e operador não são cargos, são simplesmente posições de responsabilidade jurídica. Ainda que você não tenha eles em lugar nenhum, você ainda assim reconhece, olha, essa atuação é uma atuação de controlador ou essa atuação é uma atuação de operador. Como uma pequena empresa poderia se proteger juridicamente e quem ela nomearia como DPO? Uma pequena empresa, Glauber, a gente está esperando normas especiais para pequenas e médias empresas vindas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive com dispensa da indicação de DPO, porque eu sei que fica muito difícil para uma pequena empresa estabelecer ali, indicar um DPO, às vezes uma startup que tem 10 pessoas não vai indicar um DPO, esse seria um caso de DPO as a service. E última pergunta. Que bom! Eu tô no tempo, Fernando. O Fernando está aqui. Última pergunta. Olha, existem outras perguntas, mas não temos mais tempo, então vocês podem me mandar a pergunta e eu respondo por escrito, pode ser? Eu tenho 2 minutos, Fernando. Andressa. Pode ser assim? Então, Andressa, podem mandar as perguntas e eu me comprometo a responder todas por e-mail. Vai todo mundo sair sem dúvida daqui sobre a responsabilidade civil na LGPD ou em proteção de dados, que vocês já viram que é bem mais amplo do que a LGPD. Muito obrigado, doutora Núria. Desculpe a questão de sinalizar as perguntas, é que, como a gente tem uma palestra posteriormente... Excelente! Na senhora palestra, não é qualquer palestra. E é um assunto que, se a gente deixar, vai a noite inteira aqui, né? Eu também tenho perguntas. Eu também tenho pergunta, mas eu te mando em off, porque senão a gente estoura aqui. Sim, só temos a agradecer, né, Yatarola? Obrigada. Com certeza. Excelente muito palestra. Trouxe assim trouxe realmente para nós a visão da agora. Acabou o treino, começou o jogo. É isso mesmo. Exatamente. Agora vem os efeitos realmente da lei. Até agora estava todo mundo, Não, agora existe sim responsabilidade jurídica, tem que ser pensado, né? Tem que criar os instrumentos jurídicos necessários para a proteção. Excelente, doutora Núria. Mãos à obra! Mãos à obra. Um ponto que me preocupa, doutora Núria, só uma observação, né? Quando são duas grandes empresas contratando, o NDA funciona, porque eventualmente, se há um vazamento de informações, você consegue depois atingir a outra sociedade empresária que tem patrimônio, né? Agora, me preocupa a questão das startups, de tecnologia, por exemplo, quando não tem uma estrutura grande, estão iniciando, e as grandes sociedades empresárias poderiam contratá-las, podem ficar com receio, as áreas de compliance, porque assim, se eu contratar uma startup para desenvolver esse sistema e simplesmente os dados vazarem, eu vou ser responsável e mesmo se eu fizer um NDA com ela, depois não vou ter como me ressarcir, né? Ela não terá patrimônio para isso, então... Não terá. E sabe o que funciona? A conscientização. Sim. Aí voltar assim ao básico e tentar não pensar na reparação, mas tentar pensar na prevenção. Tem muitas empresas legais fazendo isso com parceiros menores, conscientizando parceiros menores. Excelente.
Boa tarde, professora. Boa tarde, Paula. Muito prazer. Eu vou só me despedir, então, e agradecer. É um privilégio estar aqui com os senhores e com a senhora professora. Muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade e pela paciência de me ouvir. Imagina, nós que agradecemos, Núria. Foi excelente, tenho certeza. Obrigada. Foi excelente. Nós tivemos muitos, além de várias perguntas, né? Nós tivemos também muitos elogios aqui no YouTube. Eu aproveito, inclusive, para cumprimentar, tem muita gente conhecida, muitos amigos aqui falando, inclusive o Darcy, que fez uma pergunta, uma das perguntas foi respondida, ele foi nosso palestrante na segunda jornada de direito empresarial, ano passado, no dia 10 de setembro. Então, também aproveito para cumprimentá-lo, ele participou da nossa segunda jornada. Né? Muito bem. Bom, dando continuidade, então, à jornada, eu aproveito para cumprimentar a doutora Paula Forgione, né, que gentilmente aceitou o nosso convite para palestrar conosco nesse segundo dia, para fazer a palestra de encerramento. Muito prazer, doutora Paula, agora ao vivo, nós conversando, e o tema que a doutora Paula vai abordar hoje é empresa e mercado, evolução do direito empresarial, um tema também super adequado a jornada, né? E um tema muito, muito interessante para nós fecharmos a jornada com chave de ouro. Eu aproveito para fazer a leitura do currículo da doutora Paula. A doutora Paula é livre docente pela Faculdade de Direito da USP e professora titular do Departamento de Direito Comercial da mesma instituição. É pós-graduada em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha e em Direito do Comércio Internacional pelo Instituto Universitário Europeu de Turim. Autora dos livros Contratos Empresariais, Teoria Geral e Aplicação, de 2015, Fundamentos do Antitrust, 8ª edição, Contrato de Distribuição, 3ª edição, O Direito Comercial Brasileiro, da Mercancia ao Mercado, 2ª edição, Teoria Geral dos Contratos Comerciais, 2ª edição, Sociedade por Ações, Casos e Comentários, em coautoria do professor Paulo Messina, publicados pela editora RT, O Estado, a Empresa e o Contrato, em coautoria do professor Eros Roberto Grau, pela editora Malheiros, além de autora de vários artigos em revistas especializadas. Então, doutora Paula, é uma honra para a OAB de Campinas recebê-la na noite de hoje, é uma honra para todos nós termos a sua palestra como encerramento, e eu, após a leitura do currículo, eu passo a palavra para o doutor Antônio José Iatarola, também para as suas primeiras considerações, para que depois nós passemos a palavra para a doutora. Obrigado, Fernando. Doutora Paula, boa noite. Agradeço imensamente pelo aceitar o nosso convite em participar aqui da nossa terceira jornada de Direito Empresarial. Tenho certeza que vai abrilhantar o encerramento desta jornada e vou falar o que eu falei para o doutor Fábio Lhoa ontem, né? Parece que eu a conheço já há muitos anos, porque como professor de Direito Empresarial aqui de Campinas, eu convivo com os livros da doutora todas as vezes que eu vou lecionar contratos empresariais. Então, é uma sensação, né, que eu a conheço há muitos anos, porque sempre está me acompanhando, os seus artigos, os seus livros, por isso aqui fico realmente agradecido pela presença da doutora nessa terceira jornada. Sei da agenda da doutora, que é bastante complicada, então nós ficamos muito contentes com a aceitação do convite. Doutora, fique à vontade, a palavra é da doutora Paula. Muito obrigada, eu queria agradecer primeiro ao OAB de Campinas, agradecer professor Fernando, professor Antônio, muito obrigada por esse convite, fiquei bastante honrada, eu sei que o evento é um sucesso, cumprimentar também a professora Núria, eu não entrei antes que meu filho estava fazendo uma intervençãozinha, nada grave, etc., mas eu não entrei antes, infelizmente, por conta disso eu tinha conversado com o Fernando e explicado essa minha restrição aqui familiar. Dr. Carlos Alberto, também é um prazer estar aqui. Bom, e como vocês mencionaram, o tema é realmente muito instigante. Qual seria a minha ideia? Chamar a atenção de todos para alguns
alguns pontos referentes ao direito empresarial, subir o nível de abstração. Eu não vou falar de uma coisa em específico, mas meditar um pouco, conversar um pouco sobre o funcionamento da nossa matéria. Como isso funciona, quais são os objetivos, como era, como está e como deveria ser, para onde nós estamos caminhando, né? Os gerúndios aqui são todos propositais. Enfim, qual o futuro do direito comercial, qual é o presente do direito comercial, mas pensado como o fluxo de relações econômicas, né? Como a ordem jurídica do mercado, vamos falar assim, para usar uma expressão do Natalino Hirsch. O que nós podemos pensar em relação à nossa própria matéria? Porque às vezes dá a impressão que nós paramos nos anos 50, e dependendo da abordagem que se dá ao direito empresarial, ao estudo do direito empresarial, é isso mesmo. Tá? Se vocês pegarem algumas apostilas, por exemplo, do Honório Monteiro, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 50, 60 anos atrás, os temas eram bem parecidos com os quais, às vezes, nós torturamos os nossos alunos como se nós ainda estivéssemos nos anos 50. Atrapalhou muito o código, né? Porque resgata um conceito de empresa que é um conceito fascista, e vem do Código Italiano fascista, enfim, que não serve para muita coisa. Aquele conceito de empresa do Código Civil não serve para muita coisa. Um parênteses, não, então vamos para um novo Código Comercial, também não vai resolver, muito pelo contrário. Também, aliás, piora o quadro, né? Esse projeto agora parece que está deixado de lado, mas, enfim, é um problema sério, não em relação ao código em si, o problema é sério, mas enfim, eu não quero falar disso, eu não quero falar do código em si, ou do artigo tal, etc. Eu quero pensar a matéria como um todo, porque se existe uma matéria desconectada da prática, é o que nós ensinamos para os alunos no primeiro semestre de Direito Empresarial. Nós passamos meses falando de trespasse de estabelecimento comercial, sendo que nós não falamos de compra e venda ou de cessão de controle acionário, né, de compra e venda de controle de ações. Mas a gente fala de trespasse de estabelecimento porque está no código. Nós falamos de um conceito de empresa centrada no empresário. Isso é útil para alguma coisa? Que não seja saber se tem direito ou não tem direito à recuperação judicial, mas em termos de sistematização da matéria, onde nós estamos? Bom, então eu começaria falando, eu tenho até alguns slides aqui, mas eles não são tão importantes. Daqui a pouco eu compartilho, mas o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que, finalmente, no direito comercial, hoje em dia, nós conseguimos entender qual é o nosso objeto. Isso longe está de ser um exercício de autoafirmação de professor de direito empresarial, né? Na primeira aula a gente chega falando qual é o objeto do direito comercial. Ele se explica, o direito comercial se explica só por uma razão histórica e não ontológica, como dizia o Ascarelli. Você só entende o objeto do direito comercial do ponto de vista ou com uma explicação histórica. Será que ainda é assim? Eu diria que nós temos que prestar atenção em fenômenos que aconteceram a partir dos anos 80 e que mudaram a sistematização da matéria, ou que mudaram a nossa própria compreensão do direito empresarial. Por que se justifica um ramo autônomo do direito? Porque ele tem uma lógica própria. Você tem o direito do trabalho funciona de acordo com uma lógica própria. Agrade-nos ou não, é essa a lógica do direito trabalhista. Você tem os pilares de funcionamento e os princípios peculiares daquela matéria. O direito comercial é a mesma coisa, nós temos princípios peculiares, eu falo direito mercantil, direito comercial e direito empresarial como sinônimos. Tá? Mas nós temos uma maneira de funcionar do direito empresarial que é peculiar. Todos os clássicos vão explicar isso. O que justifica um ramo autônomo da matéria é ter um tratamento, é ter um funcionamento peculiar. Isso sempre foi um pouco mais complicado no direito empresarial, aí sim, por uma série de razões históricas.
Mas vamos lá, vou convidá-los a alguns saltos históricos aqui, só para nós podermos explicitar essa matéria. Quando lá atrás surge o direito comercial, ele surge, eu estou falando do século 1200, 1300, mais ou menos, quando ele surge como uma disciplina relacionada aos mercadores, ele se aparta do direito comum, do direito que regia, um direito mais burocrático, um direito que resgatava, que ressuscitava, né, que redescobria o direito romano naquela época, mas um direito mais tradicional. O direito comercial surge como algo destacado, como se fosse um grande cisma, ao mesmo tempo, novos institutos surgem para satisfazer, para poder dar satisfação jurídica para necessidades econômicas. E aí eu tenho um campo autônomo, um corpo de normas que funciona de acordo com aquelas peculiaridades. Pelo menos há um certo consenso dos historiadores do direito comercial em torno disso, embora haja muita discussão hoje em dia se isso é verdade, se isso não é verdade. Mas, enfim, o que interessa é o espírito da coisa, ou seja, século XII, século XII, enfim, nós começamos a ter esse corpo de normas criando ou destinadas a reger essas relações entre os comerciantes e entre os mercadores. Ok. Aí eu vou dar um salto enorme, já vou para o século XX. No início do século XX, final do século XIX, início do século XX, se começa a perceber que algumas relações, ou algum determinado tipo de relação era diferente, funcionava de uma maneira diferente. E quais eram essas relações? Entre empresas e empregados. E aqui a palavra empresa está usada em termo técnico mesmo. A CLT fala em empresa. Tá? Empresas e empregados. É a primeira, enfim, não sei se é a primeira vez, nunca se pode pôr a mão no fogo para a primeira vez em direito, etc., mas se fala em hipossuficiência. E há todo um mecanismo para se fixar o direito do trabalho como ramo autônomo. Há todo um mecanismo, um movimento para que isso acontecesse. E o que caracteriza, qual é a peculiaridade, ou da onde vem a peculiaridade do direito do trabalho? Do fato da relação ser entre empresa, né, entre empregador e empregado, com uma forte assimetria. Bom, você pode discutir, você pode não concordar com o direito do trabalho, com os pressupostos do direito do trabalho, etc., mas o fato é que do direito geral se aparta, principalmente depois com a CLT, etc., se aparta um corpo de relações que tem um funcionamento peculiar, e aqui eu tenho um primeiro grande cisma, e você consolida o direito do trabalho. Senhores, era locação de mão de obra, muitas vezes, né? Prestação de serviço, locação de mão de obra, isso era tratado como uma relação privada, a relação entre o comerciante e seus prepostos, muitas vezes. E isso se aparta do direito civil, mas se aparta também do direito empresarial e na época, né, direito comercial, e se constitui um ramo autônomo do direito, que é o direito do trabalho. Nos anos 80, a partir dos anos 70, anos 80, existe um outro movimento de consolidação forte e que implica um outro cisma das relações de direito privado e que é bastante importante. Ixi, travou aqui, espero que não seja a minha internet. Deixa eu só conferir se eu estou na internet certa. Estou sim. Que são as relações ligadas ao direito do consumidor. Quando eu estava na faculdade, desculpem, não havia direito do consumidor. E dessa semana conversava com um outro professor que falava isso, olha, na nossa época não existia direito do consumidor. Isso é algo posto na Constituição de 88, que nós temos o Código do Consumidor, né, em 90, isso 91, etc., mas ele não existia direito do consumidor. A primeira vez que saiu um acórdão falando que o supermercado se responsabilizava pelo furto do carro no estacionamento, parou o curso de civil para discutir, que era uma coisa totalmente fora,
Isso não fazia parte daquela lógica do direito civil, etc. Mas já começava um movimento importante. Tá? No Brasil, liderado por pessoas como o professor Ada Pellegrini Grinover, ministro Herman Benjamin, meu colega de pós-graduação, a professora Cláudia Lima Marques, e aqui eu estou sendo muito injusta, porque há outros tantos que lutaram pela consolidação desse ramo autônomo do direito, que funciona com uma lógica peculiar, que é o direito do consumidor. Pois bem, quando eu consolido o direito do consumidor, eu arranco do direito comercial uma massa de relações que tem por personagens, tem por sujeitos, a empresa e o consumidor, certo? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje em dia eu consigo enxergar que existe um determinado tipo de relação e que é muito peculiar e que tem a ver com empresas e empresas. A relação de direito empresarial, há exceções, etc., mas ela tem a ver com a disciplina de relações que são empresa-empresa. Uma relação em que todos os polos, de novo, há exceções, mas nós estamos falando pela regra geral, em que todos os polos têm toda a sua existência voltada para o lucro. Isso que caracteriza uma relação de direito empresarial. Toda a existência daquela relação é voltada para o lucro. Quando todos os polos têm essa característica, imprime-se a relação jurídica, imprime-se aquela relação, uma peculiaridade muito forte, ela funciona de uma outra maneira. A minha relação com os meus filhos não é uma relação, todo mundo não tem existência voltada para o lucro, então, psicopata, né? Você não tem essa característica numa relação de direito de família. Numa relação do direito consumidor, você não tem a existência de todos os membros voltada para o lucro. Numa relação Estado-administrado, de novo, o Estado, o motivo da existência do Estado não é o lucro, o motivo da existência do administrado não é o lucro. Quando a pessoa física, enfim, a pessoa jurídica, empresarial pode ser diferente. Mas o que eu quero dizer com isso é que existem essas relações. Nós temos que reconhecer essas relações. E por que essas relações têm essa característica? Elas possuem, elas têm que ser reguladas. Quando eu falo reguladas, eu não estou falando de intervenção, eu quero dizer de disciplina jurídica. Elas têm que ser encaradas pelo direito de acordo com essa peculiaridade. Não dá para confundir direito do consumidor com direito empresarial, como muitas vezes é feito. Por quê? Porque os princípios de funcionamento são outros, são peculiares, são diferentes. E então, o que caracteriza o direito empresarial? As relações são interempresariais. E aí vocês podem falar, mas você fez toda aquela digressão antes sobre os cismas do direito privado? Fiz. Porque hoje nós temos uma maior consciência do nosso objeto, como se nós houvéssemos lapidado, desnudado e deixado aparente esse liame peculiar. De novo, vocês podem também criticar e falar assim, você está caracterizando a relação com base na natureza dos sujeitos? Porque é isso que se impõe, é isso que a realidade impõe. E isso é importante para que nós possamos compreender a lógica própria do direito empresarial, em que, de novo, todos os seus personagens têm uma lógica toda voltada para o lucro. Então, se eu fosse falar de uma primeira grande tendência, ou de um reconhecimento do direito comercial, de uma característica do direito comercial hoje, é esse perceber a sua natureza peculiar, esse recoser de princípios, o fato de você ter todos os personagens com a existência voltada para o lucro, imprime a essas relações uma lógica peculiar, imprime a matéria uma lógica peculiar. Se vocês forem pegar, se nós pegarmos acórdãos dos anos 80, 90, acórdãos de direito empresarial e alguns acórdãos de direito empresarial hoje em dia, a diferença é gritante. A diferença é gritante. Um movimento consumerista que aconteceu muito forte, o consumerismo no Brasil, né? O direito do consumidor é muito forte. Isso acabou contaminando o direito empresarial em uma determinada época.
Eu diria para vocês que hoje em dia, pelo menos em São Paulo, em que nós temos câmaras reservadas, juízes especializados em primeira instância, e câmaras reservadas no Tribunal de Justiça, isso não é mais uma questão. A ideia, pelo contrário, há inúmeros acórdãos que repisam essa lógica peculiar. O STJ é um tribunal mais misto, etc., mas há, sim, uma forte linha jurisprudencial exatamente nesse sentido. O direito comercial é peculiar. O juiz não está lá para corrigir o erro da parte, para ficar com pena, ser bonzinho. Desculpe, faz parte, a falha, o erro, faz parte do direito empresarial. Uns são mais competentes do que os outros. É lógico, existe RJ, existe uma série de mecanismos que visam a dar proteção para os agentes econômicos de pequeno e médio porte. Aliás, devia haver mais, né? Essa política é muito tênue no Brasil. Ela não é uma política efetiva de incentivo à pequena e média empresa, mas isso seria assunto para um curso inteiro. Voltando aqui, nós temos, independentemente de tudo isso, de políticas públicas que visem a proteger a pequena e média empresa, etc., nós temos uma lógica peculiar de funcionamento do direito empresarial e que nos últimos anos, capitaneada por São Paulo aqui, pelas nossas câmaras reservadas e hoje também pelos juízes especializados, se solidifica cada vez mais. Se eu tivesse mais tempo aqui, também não quero cansá-los, mas eu poderia dar exemplos de acórdãos ótimos. Aqui de São Paulo, principalmente, aqui a massa de acórdãos é muito grande, né? A massa de acórdão empresarial se concentra aqui em São Paulo, até por conta do PIB, da atividade econômica, etc. Poderia colocar muitos acórdãos para os senhores e poderia colocar, inclusive, essa evolução que aconteceu e que é muito bonita. Então, às vezes se critica tanto, às vezes se fala tanto, mas é preciso olhar. Às vezes tem umas certas lendas urbanas em relação a isso. Ah, juiz não respeita contrato. Olha, não é o que nós vemos no direito empresarial. Tá? Se vocês forem pegar, houve uma pesquisa em relação a isso. Tá? Se você pegar a voz corrente entre os advogados, não, porque não... Às vezes, né, principalmente advogados não especializados, não, porque o juiz não respeita contrato e tal. Não é nada disso, não. Hoje, até essa visão por parte dos próprios advogados especializados na área de empresarial mudou por conta do trabalho que tem sido feito pela nossa jurisprudência. Então, se você conversar com advogados da área, de novo, principalmente aqui em São Paulo, eles podem não concordar com algumas posições do TJ São Paulo, mas o que se dirá é que a tendência é de respeito aos pactos, a tendência é de pacta sunt servanda, e é uma tendência que existe na primeira instância, principalmente hoje em dia, com os juízes especializados, com as varas especializadas, inclusive hoje nós temos varas regionais, né? Tem vara regional especializada em direito empresarial. E é uma experiência que tem dado certo. Tá? Óbvio, existem defeitos, existem problemas, mas essa experiência de São Paulo com o direito empresarial tem dado bastante certo. Ainda bem, né? De novo, porque nós lidamos com uma parcela muito, muito grande do PIB. Bom, esse é o primeiro ponto, então, que eu gostaria de chamar a atenção de todos, que nós precisamos perceber o objeto do direito comercial. De novo, longe de ser um exercício de professora de direito comercial, isso tem a ver com o reconhecimento de uma lógica própria. O impacto prático do que eu estou falando é muito grande. Tá? Embora adore teoria também, mas o impacto é bastante grande. Esse é talvez o ponto mais importante. Um segundo ponto que eu gostaria de falar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tentar. Vocês estão vendo aqui, desculpa. Share screen. Eu vou querer share.
Olha, quer saber? Eu vou share tudo e aí eu vou pôr esse aqui na minha tela. Eu vou crescer esse aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim, alguém fala para mim? Senhores? Senhores, está tudo bem na transmissão ou eu estou falando sozinha? Está tudo bem com a transmissão? Doutora? Tudo ok. Ah, bom, tá. Vocês estão vendo tudo certo, ok. Vocês estão vendo Tudo a certo, tela? doutora. Estamos vendo sim. Ah, tá ok. Agora estão vendo essa figurinha? Estamos. Ah, ok. Desculpa, gente, no meu susto, eu achei que eu tivesse caído aqui. Me perdoe. Não. Me perdoe. Ok. Isso aqui, quando eu falo de empresa, ou quando nós pensamos na empresa do direito do Código Civil, o que vem em mente é isso aqui, tá? Como se a empresa fosse isso aqui ainda, aquela coisa do Ford, da linha de produção. Então, como eu ensino a empresa para os nossos alunos? Ou para os alunos de direito empresarial, né? A empresa, o Código Civil vai definir a empresa a partir do empresário, que é uma outra coisa muito complicada. Isso só se explica do ponto de vista histórico, tá? Por que isso está lá? Então, o empresário é aquele que organizará os fatores de produção, e aí, com o seu esforço, ele conseguirá comprar o insumo, contratar empregados. E eu tenho essa imagem aqui da empresa. Senhores, isso não é o mais importante, isso é uma visão ultrapassada. Eu fico olhando a empresa centrada em si mesma, apenas naquela organização, como se fosse possível, deixa eu ver se eu consigo parar aqui, como se fosse possível produzir lucro sozinho. Tá? Você analisa a empresa de uma maneira absolutamente estática, da mesma maneira que era feito nos anos 30 e nos anos 40. É assim que as coisas funcionam. Eu estou olhando o chat aqui. Pronto, agora deu certo. Como se fosse nos anos 30 e nos anos 40. Essa imagem que eu coloquei, de uma linha de produção, uma imagem meio sépia, né? Meio esfumaçada e etc. Na verdade, o que eu tenho que pensar hoje em dia não é na empresa individualmente considerada. É óbvio que eu tenho que pensar em como essa empresa se organiza. Mas eu só consigo entender a empresa se ela estiver inserida no mercado. Uma empresa, é um agente econômico. Por quê? Porque ela age. Na verdade, a imagem é esta daqui, ó. Uma coisa que vai ter que evoluir é esse negócio de compartilhamento de tela, né? É essa imagem que eu tenho hoje, né? É essa imagem, não é aquela anterior. Ou seja, quem faz... aliás, essa figura aqui não seria minha, é de um prêmio Nobel, né? Do Herbert Simon. Ele fala o seguinte: se eu representar cada empresa por um quadradinho, aqui são bolinhas, né? Mas se eu representar por um quadradinho, e a relação que ela mantém com outros agentes econômicos contra si, um ET que se aproxima da Terra vai ver um número muito grande de quadradinhos e um número infinitamente maior de tracinhos. Isso já foi falado há muito tempo. A visão é essa. Você só pode entender a empresa no mercado. Você precisa entender qual é a dinâmica empresarial, como essa empresa vai se organizar. Então, hoje, continuar falando, o direito comercial, o direito das empresas, o direito comercial tem a ver com a formatação do mercado. Com a formatação, não quer falar mercado, com a formatação dessa massa de relações que se colocam. Tá? O direito empresarial vai lidar com isso, com essa massa de relações. E aí, assume uma importância muito grande a compreensão da mecânica dos contratos empresariais. Eles têm princípios peculiares. O primeiro, e muito
alguns não são peculiares, né, mas são mais acentuados no direito empresarial. Um primeiro e muito forte é o pacta sunt servanda, o respeito aos pactos. Isso é fundamental para que você consiga manter a economia sustentada por essa teia contratual. Agora, nessa pandemia, isso ficou bastante evidente. Quando houve o problema, o que aconteceu? As empresas pararam, você para a atividade econômica, tá? O que manteve, parafraseando Adam Smith, né? O que trouxe os nossos jantares? Os contratos continuaram valendo. Não foi da benevolência do açougueiro, né? Não é de lá que veio o nosso jantar. O nosso jantar, nós continuamos com um sistema de abastecimento. Houve alguns problemas, etc., mas nós continuamos com comida na mesa, nós continuamos com abastecimento, porque os contratos foram respeitados. Naquele primeiro momento, veio alguns populistas, né, uma imagem, porque nessa hora é fácil. Moratória geral, ninguém cumpre nada, ninguém paga ninguém. Moratória generalizada, etc. Isso seria uma desgraça. O presidente do Banco Central veio a público para falar, olha, se tiver uma mandatória geral, em outras palavras, porque é uma pessoa muito mais elegante, mas entrega para Deus, porque a economia vai ruir. Vocês imaginam toda essa teia caindo, porque os agentes econômicos não mais cumpririam os contratos. A economia se sustenta nisso. Então, o direito empresarial tem a ver com o mercado, tem a ver com essa massa de relações econômicas, e não tem a ver com aquela ideia de empresa dos anos 40 na Itália ou na Alemanha, tá? Ou com a que a gente tortura os alunos, com os perfis da empresa do Aschini, ainda se dá esse texto. Senhores, aqui não é para explicar a empresa no Código Civil italiano de 42, os perfis da empresa, etc. Aquilo nada tem a ver com uma realidade como a nossa. E para que serve esse tipo de conceito? Do ponto de vista jurídico, nada. Serve para você, realmente na RJ, que está tendo muita discussão, você pode, alguém que não é propriamente uma empresa pode pedir recuperação judicial, etc. Agora, essa ideia de empresa dos anos 40 para explicar relações de mercado, para explicar disciplina jurídica, formatação jurídica, isso parece bastante complicado. Tá? Uma outra, então, eu falei, né? Primeira coisa do objeto do direito comercial, que a gente tem essa visão hoje, nós conseguimos ter essa visão igual a conseguimos vislumbrar, conseguimos enxergar qual é o objeto do direito comercial e que tem a ver com essas relações interempresariais. Aí, um outro ponto, que nós estamos falando de mercado e não de um conceito dos anos 40 de empresa. E agora eu queria passar para um outro ponto que também é extremamente importante aqui, é o papel da autonomia privada. E para isso eu gostaria, qual é o papel da liberdade, da autonomia privada? Até acabei de receber uma mensagem no Facebook de um querido amigo falando, eu não concordo com você, em relação a políticas públicas, é um querido amigo mais liberal. Não tem nada a ver, eu estou falando de técnica por enquanto, tá? E não dos posicionamentos políticos. Aliás, está tudo muito chato, né? Porque tudo está muito polarizado. Deixa eu ver dando uma olhada, né? Todo mundo reclama disso. Mas eu estou falando de técnica ainda. Óbvio que não existe técnica neutra, mas eu estou falando de técnica. Então, eu queria falar um pouco das liberdades e do papel do direito na formatação do mercado. Isso me parece meio inegável. E, para isso, eu vou usar uma imagem do Pontes de Miranda. Tá? Ele fala o seguinte, que é uma imagem positivista, mas extremamente importante até hoje. Imagine o sistema jurídico como uma teia. Você tem as regras cogentes, que são as leis mesmo, do que pode e não pode ser feito, do que nós temos que respeitar. E você tem um espaço entre essas regras cogentes. A imagem do Pontes de Miranda, eu vou de novo aqui compartilhar a tela. A imagem que eu quero passar é essa daqui,
tá? Que é a imagem que o Pontes de Miranda coloca. Depois, se vocês quiserem, eu passo exatamente a referência onde está. Mas o que ele vai explicar? Que eu tenho esses intervalos entre as regras cogentes. E é nesses intervalos, nesses espaços, que se desenvolve a autonomia privada. Isso é meio inegável, tá? Eu posso comprar e vender criancinhas? Não, eu não posso comprar e vender criancinhas. Por quê? Porque o direito considera esse objeto ilícito. Então, eu esbarro numa dessas linhas cogentes. Eu não posso violar essas regras cogentes. E essas regras cogentes são postas pelo Estado, querendo ou não. O que eu posso discutir é qual é a tessitura que eu entendo adequada para essas regras. Então, uma pessoa mais liberal vai acreditar que essas regras têm que ser mais espaçadas, que nós temos que ter menos regras formatando o comportamento das empresas. Uma pessoa mais intervencionista vai acreditar que nós precisamos de muito mais regulação do que nós temos hoje. Vejam, aí é uma questão de opção política. O que você entende mais adequado. Agora, em termos de técnica jurídica, é um tanto quanto inegável que é assim que as coisas funcionam. Senão não tinha direito estatal, né, gente? Não tem como. Houve uma tentativa de fazer passar uma lei que, enfim, eu reputo até engraçado, que fala, não, o contrato pode revogar a regra cogente de direito empresarial. Desculpa, não pode. O dia que o contrato puder revogar uma regra cogente, eu não sei vocês, mas eu vou talvez morar na praia, porque não vai dar para trabalhar com direito empresarial. Você não vai conseguir trabalhar com direitos. Nunca houve na história da humanidade, que eu saiba, essa ideia. Regras dispositivas, ok, mas regras cogentes, não. Na minha época, havia muito menos, na minha época, quando eu era mais jovem, né, porque a nossa época é agora, quando eu estava na faculdade, havia muito menos regras cogentes. Eu acabei de falar, não tinha direito do consumidor, não tinha direito pausa para risadas, mais jovens podem dar risada, não tinha direito ambiental. Direito ambiental é uma matéria bem mais recente, uma preocupação jurídica bem mais recente, não era um issue, como dizem por aí, não era uma questão. E hoje, nós temos as regras cogentes do direito ambiental. Tem muito direito ambiental, tem pouco, a licença, olha, isso decididamente não é a nossa discussão, não é a nossa discussão hoje. Qual é a tessitura que deve ter o direito ambiental? Não tinha antitruste. Eu cansei de ver agente econômico fazendo cartel. Aliás, os cartéis eram incentivados pelo próprio Estado, para o bem ou para o mal, não é disso que nós estamos falando, era uma questão de política pública da época, não tinha antitruste. A lei está lá desde 38, mas totalmente esparsa, etc. Não tinha antitruste. O que acontece? Nos últimos anos, você foi pondo, ou o sistema jurídico, direito estatal, foi colocando regras cogentes aqui. Tá? Mas o espaço onde a autonomia privada, ela é limitada pelo direito. De novo, eu posso ter intervalos maiores ou intervalos menores, mas a autonomia privada é limitada pelo direito. Então, eu espero que meu querido amigo Jarbas esteja me escutando, que foi isso, quando eu falei, olha, nós precisamos superar o viés excessivamente privatista do direito empresarial e reconhecer que o direito comercial implementa políticas públicas, na medida em que ele formata o mercado, ele formata essa massa de relações econômicas, queremos ou não. Essa é a técnica jurídica, negar isso é negar a própria técnica jurídica, é negar o próprio direito. E assim que as coisas funcionam. Então, eu vou discutir esse aspecto político, mas a técnica de implementação é essa. Tá? Vou discutir se uma regra é cogente, se uma regra é dispositiva. Hoje eu estava na aula de graduação discutindo com os alunos se aquela regra da opção do credor na cláusula penal, se aquela regra é cogente, se aquela regra é dispositiva, isso eu posso discutir. Agora, o mecanismo das liberdades, ou os limites das liberdades,
são postos pelo direito estatal. Aí existe uma implementação de política pública. Controle da licitude do objeto. De novo, eu não posso comprar e vender criancinha, eu não posso queimar floresta, enfim, tudo isso limita o campo da autonomia privada. Tá? Isso é um reconhecimento importante, porque nos dias de hoje as coisas estão bem malucas. Mas como é que você vai dizer que o direito não tem um papel nisso? O mercado se autorregula em muitos aspectos, mas nesse limite que é deixado pelo direito estatal. Então, é anarquia, né? Ou então você não tem um direito estatal, você não está lidando com um sistema jurídico. Isso me parece importante, de novo, nesses tempos de exacerbado aspecto ideológico nas coisas, vamos ter um pouco de técnica, né, para trabalhar as nossas questões jurídicas. Bom, eu pretendo falar mais 3 minutos só, então, passando para as discussões, etc., porque senão ninguém aguenta mais, né? Uma outra modificação muito importante do direito empresarial, e que aí nós precisamos, pessoalmente, nós mudamos o programa da faculdade para introduzir essas ideias, que é o reconhecimento da importância dos instrumentos econômicos para a análise jurídica. Bom, precisa tomar um pouco de cuidado, porque também aqui há muito preconceito e há muito exagero. Ninguém está dizendo que a economia tem que mandar no direito, tá? Ou essas ideias que aparecem por aí, extremamente exacerbadas, não é isso. O fato é que nos últimos 30 anos, a ciência econômica, os economistas trouxeram e desenvolveram, a partir da observação da realidade, um ferramental muito poderoso para que nós possamos regular melhor, trabalhar melhor o próprio direito, entender muito melhor o que, desculpem a terminologia, o que nós do direito comercial sempre fizemos na raça. Por exemplo, confiança. Confiança é um dos valores do direito empresarial, né? Quando você tem confiança, quando o mercado tem confiança, você baixa os custos de transação, ou seja, as negociações ficam mais fáceis. Então, incentivar ambientes em que haja confiança, em que haja segurança e previsibilidade, tende a diminuir os custos de relação e aumentar o fluxo de relações econômicas. E, por princípio, quanto maior o fluxo de relações econômicas, maior a circulação da riqueza, maior o desenvolvimento, tá? É uma ideia bastante forte do direito comercial. Quanto mais você incentiva o bom fluxo e eficiência das relações econômicas, mais desenvolvimento você traz. Tá? Nós vimos de novo agora na pandemia, a economia para de circular, para tudo o desemprego. Desculpem, é um raciocínio bem rapidinho, né? Bem óbvio que nós vivemos agora. A economia parou, quer dizer, diminui a intensidade das relações econômicas, a gente viu o que aconteceu. Existem outras consequências, óbvio, mas analisando o sistema como um todo, nós conseguimos perceber esse tipo de coisa. Os economistas estudaram alguns pontos fundamentais para que nós possamos compreender isso. Então, por que nós fomentamos a confiança? Por que determinados institutos devem ser tutelados, outros não? E isso tudo tem a ver e começa na explicação dos custos de transação. E depois na explicação de N fenômenos que são indispensáveis, por exemplo, racionalidade limitada, seleção adversa, para que nós possamos entender o nosso próprio funcionamento, e principalmente o funcionamento dos contratos. Por exemplo, a questão, sei lá, dos contratos incompletos, que é um dos grandes problemas do direito, a própria interpretação contratual leva isso em consideração. Ou seja, a teoria geral do direito empresarial sofreu uma revolução nos últimos tempos, com esse influxo, com esse aportar do ferramental econômico.
é uma caixa de ferramentas que é extremamente poderosa e que vai nos juntar com observações, com fenômenos de observação da realidade que são fundamentais para o direito empresarial. Quando você entende essa lógica, a gente volta ao primeiro ponto. Essa lógica de funcionamento do direito empresarial tem muito a ver com a compreensão dessa lógica do fluxo de relações econômicas. E nisso, os economistas podem nos ajudar muito. A caneta vai ser sempre nossa, mas a economia não é uma ciência normativa, né? A caneta é nossa. A implementação da política pública se dá via leis. Não adianta. O instrumento que o Estado tem são as leis, óbvio também a atividade econômica, tudo aquilo que o direito econômico vai nos explicar. Mas isso é feito pelo direito, tá? E é muito... o direito se torna muito mais eficiente, no sentido de muito mais efetivo, quando nós desnudamos essa caixa de ferramentas. E quando nós absorvemos essa caixa de ferramentas, não é nos transformar em economistas, longe disso. Para começar, pensando em custos de transação, tá? Como os custos de transação funcionam, como nós podemos diminuir os custos de transação, como o direito muitas vezes aumenta os custos de transação. O único objetivo do direito é diminuir custos de transação? Não, às vezes você quer incentivar determinado setor, tem toda uma história por trás, mas você precisa compreender o mecanismo de funcionamento. E esse mecanismo você compreende muito melhor a partir desse aporte do ferramental econômico. Quando eu falei para vocês que nós mudamos o programa, na teoria geral do direito empresarial já entra no segundo ano custos de transação, uma série de prêmio Nobel, desculpe, para todos os lados, etc., para trazer esse ferramental para dentro do direito comercial. Isso foi uma grande revolução. Eu não estou falando de radicalismos, de comprar e vender criancinha, não estou falando nada disso. Ah, não, você tem sempre que adotar a solução mais eficiente. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um ferramental indispensável, ligado à microeconomia, de funcionamento, a nova economia institucional, como se chama, é ligado ao funcionamento do mercado, e principalmente ao fluxo de relações econômicas. Bom, senhores, eram essas as minhas observações, ficando aqui dentro do tempo, porque também ninguém aguenta, né? Online, já são quase 8 horas da noite. Eu agradeço enormemente o convite, então, novamente aqui, agradeço o convite, agradeço ao OAB de Campinas aqui, e agradeço vocês que tiveram a paciência de me escutar até agora. Muito obrigada, Fernando, Antônio e Carlos Alberto, muito obrigada por tudo aqui. Eram essas as minhas observações. Nós é que agradecemos. Eu estava aqui me deliciando com uma aula de direito empresarial, revendo todas as minhas aulas de direito empresarial também. Muito, foi muito legal, professora, muito mesmo, me sinto muito agradecido. Pensamentos extremamente assim avançados, modernos, faz a gente refletir realmente sobre as relações jurídicas empresariais. Excelente. Fernando, que é um grande especialista aí em recuperação judicial, né, Fernando? Eu adorei, excepcional. Obrigada. Doutora, faço minhas as palavras do doutor Iatarola, e é curioso que nós finalizamos a jornada mais ou menos como nós finalizamos o dia anterior, né? Falando das relações econômicas, trazendo o direito à prática, né? E é muito bom nós observarmos a evolução da jurisprudência num caminho de se resguardar os pactos, se resguardar os contratos. Porque na relação empresarial, quando você não tem previsibilidade, você aumenta custos, você aumenta insegurança, e isso afasta sobremaneira os investimentos no país e afasta sobremaneira a relação entre sociedades empresárias num país que está calcado, né? Uma atividade econômica calcada na atividade empresarial. Então, se nós não tivermos previsibilidade, se nós não tivermos respeito aos contratos,
nós não tivermos a observância das leis, dificilmente nós teremos uma economia amadurecida e dificilmente nós teremos um país engrenando, né? Fico feliz de observar também como nós estamos passando a pandemia, né? No começo, de fato, se falou uma série de questões que seriam complicadas se de fato viessem à prática, né? Se os contratos não fossem cumpridos. Quando a professora Paula sinalizou por que o jantar chega nas nossas mesas, é porque os contratos continuaram sendo cumpridos, sim, de fato. É importante nós termos essa visão, é importante nós termos a visão também da negociação que foi feita, né? Por mais que eventualmente se flexibilizaram contratos entre as partes, mas minimamente se teve esse ponto, né, fixo, esse ponto rígido. Eu tenho uma relação contratual, eu tenho que conversar com o meu contratante, com a sociedade empresária, com quem eu tenho o contrato para tentar uma flexibilização, mas eu não posso simplesmente ignorar o pacto feito anteriormente. E por isso que as ações foram mantidas e por isso que a gente está conseguindo passar por esse momento tortuoso. Então, ouvir as palavras da doutora Paula, sinalizando como o direito evoluiu nesse aspecto, foi de fato fantástico. Doutor Iatarola, eu repasso a palavra para o senhor, também passo a palavra para o doutor Carlos também para as suas observações. Obrigado, doutora Paula. Obrigado, agradeço mais uma vez doutor Fernando, doutor Iatarola, mas eu realmente voltei para os meus bancos escolares. Fazia um tempo que eu estava afastado do direito empresarial, mas foi maravilhoso, foi excelente as colocações que a doutora Paula fez hoje, nos trouxe uma lembrança muito boa da época de estudante, um aprendizado enorme, gigante. Então, obrigado ao convite do doutor Iatarola, doutor Fernando, mais uma vez, por poder participar e poder desfrutar desse conhecimento da doutora Paula e aprender muito, que é o importante, isso é o mais importante, né? A gente está sempre aprendendo. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Carlos. Doutora Paula, novamente, meus agradecimentos. Nós sabíamos, né, e efetivou-se realmente o encerramento da terceira jornada, com uma participação brilhante de uma pessoa que pode ser considerada hoje uma das mentes mais brilhantes, né, da área do direito empresarial brasileiro. Com certeza, a senhora tem muitos fãs aqui na cidade de Campinas. Quando eu falo do nome da doutora, muita gente fala, eu vou estar lá, vou assistir. E já fica um convite, se possível, numa quarta, quinta jornada, né, a participação presencial da doutora, que muita gente quer conhecê-la pessoalmente. Doutora, muito prazer. Meu filho está na Unicamp, eu não vou sair de Campinas agora. Então. Meu filho está em engenharia aí, fazendo mecatrônica na Unicamp, eu não sairei da mecânica, eu não sairei de Campinas, contem comigo então, para tudo que eu pretendo colar no meu filho. Que ótimo, doutora. As suas considerações finais. Vocês, muito obrigada. Obrigado mesmo. Fernando? Doutora, nós agradecemos, inclusive, a senhora tocou no assunto do filho, né? Sabemos que a senhora teve um contratempo antes para entrar, e os nossos filhos são as nossas vidas, né? Então, é mais um motivo para nós agradecermos muito pelas palavras. A doutora fica convidada para as próximas jornadas, convidada para as próximas palestras. Ficamos muito felizes, inclusive, da doutora ter a Campinas como uma nova casa. Podem me agregar, contem comigo para tudo. Praticamente vou ter um posto avançado em Campinas agora, vocês vão me ver. E queremos recebê-la pessoalmente, com certeza, doutora. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E parabéns pelo evento. Parabéns. Obrigado. Boa noite, doutora. Boa noite. Até mais. Até mais. Obrigada. Boa noite.